Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todas, olá a todos, estamos começando aqui mais um episódio do Sindi Mais Forte. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e a gente está aqui na entidade mais representativa dos e das servidoras públicas do município de Fortaleza. O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza realiza a cada 15 dias esse espaço aqui para conversar e dialogar com vocês, que são nosso público-alvo, mas a gente fala também para a sociedade fortalezense como um todo. Por trás das câmeras, para levar uma imagem e um som de alta qualidade, temos ele, o Lovão, César Mota, e ele, Silvio Mota, o responsável pela captação de imagens, essas imagens que vocês estão assistindo. Para fazer o nosso making off, sempre temos por aqui também Júlio Quintana, da House 1240. Hoje nós vamos falar sobre um momento político da classe trabalhadora, é isso mesmo, pois o tema é o 4º Congresso da Intersindical, a ser realizado entre os dias 27 e 29 de março, em São Paulo. E para tratar desse tema, teremos a presença de Augusto Monteiro, ele que é o secretário-geral do Sindiforte e o secretário-geral da Intersindical Ceará. Bem-vindo, Augusto, ao Sindi Mais Diálogo, o quadro que abre este episódio número 38 do Sindi Mais Forte. Obrigado, Márcio, obrigado a toda a equipe do Sindi Mais Forte. Agradecer também a nossa companheira, Nailma, companheira de luta e do SASEC, que também é da diretoria da Intersindical Ceará. Saudar também o conjunto dos servidores e das servidoras que estão sempre assistindo aqui ao nosso podcast e saudar, lógico, o conjunto da classe trabalhadora de Fortaleza e aqui do estado do Ceará também. Afinal de contas, esse podcast ele é para a classe trabalhadora, né, como um todo. E aí nós estamos num momento muito importante, numa semana para a gente muito massa, que é a semana em que a gente vai realizar o 4º Congresso da nossa central sindical, que é a Intersindical Central da Classe Trabalhadora, que para a gente é um momento de muita alegria, né, por nós estarmos realizando o 4º Congresso da nossa central sindical, onde nós vamos encontrar companheiros e companheiras do país todo aí, que vai falando da realidade de cada local e a partir daí a gente vai construindo as sínteses necessárias da classe trabalhadora, mas também é um momento bem central, bem delicado, tanto do ponto de vista da conjuntura internacional como da conjuntura nacional e local que a classe trabalhadora vem enfrentando, né? Então, assim, a gente está num momento bem importante e vamos estar aí realizando o nosso 4º Congresso, né, discutindo as pautas, as resoluções, a tese, enfim, é isso. Obrigado e tamo junto. Obrigado, Augusto. Quem está nessa bancada aqui junto com a gente é a companheira Nailma Francisca Azevedo Maia, ela que é assistente social e servidora do Instituto Doutor José Frota. Obrigado por você estar aqui. Nailma, seja muito bem-vinda ao podcast Sindi Mais Forte. É um prazer poder recebê-la aqui. Eu que agradeço estar participando, né, desse podcast que traz questões tão relevantes para a nossa classe trabalhadora. Agradeço o convite do Augusto, do Sindiforte, da Intersindical e queria saudar, né, o conjunto dos servidores, das servidoras que estão nos escutando, nos assistindo e
dizer que nós estaremos, né, como Augusto já colocou, no Congresso Nacional da Intersindical, que o SASEC, entidade da qual eu faço parte, atualmente eu sou presidente em exercício do SASEC, Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará, e muito nos orgulha ser filiado à Intersindical, essa central da classe trabalhadora que tem uma abrangência cada vez mais relevante para a nossa sociedade e que abrange várias entidades sindicais. Então, nós fizemos as assembleias, elegemos os nossos delegados para estar participando desse importante encontro que vai ocorrer do dia 27 a 29 de março em São Paulo. Então, para mim, enquanto presidente do sindicato e para toda a nossa diretoria do SASEC, é uma honra, né, tanto ser filiada à Intersindical, como estar presente nesse tão importante evento para a classe trabalhadora. Obrigado, Nailma. Nailma é mestre em Serviço Social, Trabalho e Questão Social pela UES e também é especialista em Serviço Social e Políticas Públicas, né, Nailma? Isso. Obrigado por você estar aqui, dividir seu conhecimento e a gente, né, vai aproveitar também a sua presença para falar um pouco sobre o SASEC, que é importante, né, a gente compreender a importância de uma entidade sindical tão relevante para a sociedade como é uma entidade que representa os e as assistentes sociais, né? Que são pessoas que durante 4 anos se preparam para ajudar a colocar em prática um monte de política pública. A gente já volta aqui a esse tema para a gente poder finalizar aqui a nossa escalada inicial. Gostaria de convidar a todos e a todas a seguir o canal do Sindiforte no YouTube, ativar os sininhos, né, e receber os avisos, né, acompanhar o nosso site do Sindiforte. Além disso, estaremos também no Spotify, né, juntamente com o site, juntamente com o episódio no YouTube. A gente está lá no Spotify, se você quiser aproveitar, né, como eu faço sempre lá em casa, lavando louça e ouvindo sempre os podcasts. É bem massa, viu, gente? Eu recomendo. Eu e o jornalista Haroldo Barbosa, que nesse mês está de férias, nós somos os responsáveis pela produção desse conteúdo aqui. É hora então agora de ouvir o servidor, a voz e a fala, né, dos servidores e dos empregados públicos de Fortaleza. Para a gente poder começar, eu gostaria de reativar aqui a memória de vocês. Embora eu já tenha dito, a Nailma já tenha reforçado, é sempre importante a gente relembrar, né? Entre 27, que é a próxima sexta-feira, e o dia 29, que é o próximo domingo, em São Paulo vai ser a efervescência da classe trabalhadora aqui nesse primeiro trimestre do Brasil, né? A cidade de São Paulo vai abrigar o 4º Congresso da Intersindical, a Central da Classe Trabalhadora, com a participação de todas as regiões do Brasil. O encontro tem sede e tem como tarefa aprofundar, né, os debates em 3 eixos fundamentais, né? Combater o imperialismo e defender a soberania nacional e a solidariedade internacional com todos os povos em luta, enfrentar a extrema-direita fascista no Brasil e defender a democracia. Estamos num ano eleitoral e isso é muito importante. E lutar contra a retirada de direitos e contribuir para o avanço de uma agenda da classe trabalhadora em toda a sua diversidade. Bom, dito isso, gostaria de convidar o Augusto. Augusto, como é a gente organizar um congresso de caráter nacional de uma central sindical que tem um diferencial muito grande? Afinal de contas, quase todas as outras centrais se concentram em reunir entidades sindicais, e a intersindical, ela vai além. Ela não tem só entidades sindicais, ela tem, por exemplo, vou trazer aqui o exemplo do Ceará, a gente tem associações de moradores, a gente tem associações de catadores,
a gente consegue reunir dentro de um espaço, né, onde se discute políticas sindicais as políticas públicas, por exemplo, e a necessidade de o Estado ser um Estado social, né, Nailma? Então, eu gostaria de abrir aqui para a gente poder entender qual é a importância do 4º Congresso da Intersindical. Boa, Márcio. Mais uma vez agradecer. A gente, enquanto central, né, a Intersindical, Central da Classe Trabalhadora enquanto central, tenta organizar o conjunto da classe trabalhadora em todo o Brasil. A classe trabalhadora, ela, prioritariamente, ela deve estar organizada em entidades sindicais. Mas a gente sabe como que é a realidade do mundo do trabalho hoje. E aí, quando a gente ainda pega um país como o Brasil, que é a periferia do sistema capitalista, é que as coisas ainda se aprofundam. Ou seja, a gente tem uma quantidade muito grande de trabalhadores e trabalhadoras que estão na condição de precarização. E esses trabalhadores e trabalhadoras não estão organizados em sindicatos, né? Muitas vezes estão organizados nos próprios territórios, no movimento social, na associação de moradores, ou ali, né, no próprio território. Então, assim, a gente, enquanto central, compreende que é importante organizar os trabalhadores como um todo, seja os trabalhadores em sindicatos, seja nos movimentos sociais, seja nas associações de moradores, né? Tanto os trabalhadores do serviço público, aquele CLT, como os trabalhadores pejotizados, como os trabalhadores sem direito, né? Que é hoje uma realidade, né? Que cada vez mais se aprofunda no Brasil, e daí a gente tem os trabalhadores plataformizados, tem os trabalhadores e trabalhadoras aqui, catadores e catadoras de material reciclável, que é uma galera que tem uma função social e ambiental importantíssima para o conjunto da sociedade e que é extremamente invisibilizada e marginalizada. Então a gente tem a compreensão de que é preciso estar organizando a classe trabalhadora, estar junto dela nos mais diversos espaços em que ela está, né, digamos assim, nos espaços periféricos, nos espaços dos sindicatos, enfim. Daí a ideia. E principalmente entendendo que quando a gente fala de classe trabalhadora é um todo. Não são só servidores públicos, não são só trabalhadores CLT, são aqueles trabalhadores desempregados, né, aqueles trabalhadores informais e precarizados, invisibilizados, terceirizados, enfim, há uma grande quantidade aí. E é um desafio importante tentar chegar, organizar e buscar a luta por direitos, né, desse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, né, principalmente visibilização, né, algum tipo de valorização, direitos sociais, né, salários, enfim, é o justo para quem trabalha e gera riqueza social, né? Enfim, é isso. Esse é o desafio. Augusto, é muito bom a gente poder ouvir, né, de um secretário-geral de uma central sindical esse tipo de argumentação, né? A gente ter a consciência de que, infelizmente, no Brasil existem muitas trabalhadoras e muitos trabalhadores que não estão sob o guarda-chuva de nenhum tipo de proteção social, como, por exemplo, né, os filiados aqui, a gente está falando de dentro de uma entidade sindical, o Sindiforte, que é uma entidade sindical que reúne muitos trabalhadores que têm uma proteção porque eles estão sob a égide de uma entidade sindical forte, né, organizada. E quando a gente fala, Nailma, que a central sindical se preocupa também com quem não está, né, protegido por uma entidade sindical, mas está organizado, por exemplo, num território, né, como é o caso dos trabalhadores que moram em determinado ponto da cidade e estão ali reunidos numa associação de bairro, ou estão reunidos numa associação de catadores. Isso é uma forma de se organizar importante, né? Como que você, como assistente social
uma estudiosa, né? Um mestre, uma especialista que consegue enxergar políticas públicas também com a inserção, né, da classe trabalhadora, como isso se alinha com essa questão da intersindical? A classe trabalhadora, né, como bem o Augusto já pontuou, ela é bastante diversa, né? E aí, hoje, cada vez mais no nosso contexto de capital, né, no capitalismo, numa sociedade onde há a negação dos direitos sociais, a negação de praticamente todas as políticas públicas, saúde, educação, assistência, previdência social. Então, cada vez mais há a luta do direito a ter o direito, do direito a ter sequer um trabalho que garanta a subsistência dessa classe trabalhadora. E cada vez mais essa sociedade ela vem restringindo esses direitos, né? Se você, cada vez mais nós temos um ataque ao serviço público, aos trabalhadores realmente com direitos assegurados, né? Então, cada vez mais nós temos um universo de pessoas que não têm direito à carteira de trabalho, né? À previdência social, que não têm sequer a capacidade, né? A capacidade de estar garantindo a sua subsistência numa sociedade que realmente ela é eminentemente desigual. Porque o capitalismo ele é extremamente cruel. Então, cada vez mais há necessidade dessa classe trabalhadora, ela está se organizando. Hoje nós temos uma fragmentação do trabalho, nós temos o trabalho cada vez mais sendo negado, né? A negação de direitos, e aí a gente pode ver isso claramente nos trabalhadores que são pejotizados, né? A questão da pejotização, que eles não têm direito a férias, a 10º, não têm direito, eles abrem uma empresa para estar inserido no mercado, mas nem no mercado de trabalho ele não é considerado, né, um trabalhador realmente com todos os direitos que foi garantido pela Constituição de 88. Então, cada vez mais nós temos e um número crescente de desempregados, né, e de pessoas que foram totalmente excluídos, né, de todas as políticas públicas, porque não tem saúde, educação, assistência social. Então, assim, cada vez mais a importância de estarmos nessa organização, que a classe trabalhadora ela se organize, né, e que tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, porque a tendência, infelizmente, é cada vez mais o acirramento dessa desigualdade e dessa total falta de direitos. Augusto, a gente, quando fala sobre o Congresso, né, e ouvindo aqui a Nailma trazer alguns argumentos, a gente tem uma parte da classe trabalhadora que está organizada, uma outra parte da classe trabalhadora que às vezes está iludida, né? Por aquele conceito de eu sou um empreendedor agora, né? E nem mesmo se interessa, né, por conquistas nesse campo. Mas a gente tem também, né, e eu acho que é importante a gente ressaltar isso, quando a gente reúne lideranças sindicais, né, com essa visão do pessoal que vai se reunir em São Paulo para esse congresso da Intersindical, pessoas que estão olhando também o mundo como uma possibilidade de a gente aprofundar o socialismo, né? Como é isso, né? Como a gente consegue, por exemplo, ter um sonho, ter uma utopia e trazer isso para um ambiente de reunião, como é o caso do Congresso da Intersindical? Bom, Márcio, não sei se eu consigo responder isso não, vou tentar aqui, tá? Vamos lá. A gente está vivendo o Congresso da Intersindical no mês de março, né? Um momento assim, primeiro, mês de luta das mulheres, né? E aqui até reafirmar e reconhecer as lutas que nós fizemos esse mês, inclusive
A nível de intersindical, do SASEC, do Sindiforte, nós tivemos algumas atividades bem importantes. Atividade com catadoras, a participação nossa lá no 8 de março, né? Enfim, é bem característico também, porque uma central, ela precisa estar conectada com a luta das mulheres, a luta dos povos originários, das populações indígenas, a luta antirracista, né? A luta contra todas as formas de opressão, a LGBTQ-fobia, né? Enfim, a gente precisa estar conectado com tudo isso. Muitas vezes, no nosso cotidiano, os ataques que nós sofremos, que a classe trabalhadora sofre, ele é tão pesado que praticamente a gente está lutando por um programa mínimo, que é salário e condições de trabalho. E que isso não vai nos emancipar. A gente luta por um programa mínimo, né? Para a gente realmente buscar uma libertação enquanto classe trabalhadora. A superação da exploração e da opressão, né? Ou seja, um mundo emancipatório, né? Em que a classe trabalhadora, que é aquela que gera a riqueza social, ela tenha efetivamente o acesso a essa riqueza social, sem dúvida nenhuma, é a partir da superação do capitalismo e a construção de um outro mundo, que a gente entende que é o socialismo, né? A gente não está falando de uma volta ao passado, a gente está falando de uma construção de um modelo de sociedade em que não haja exploração e que não haja opressão e que a gente efetivamente construa com o diálogo a partir das pautas da classe trabalhadora, né, de uma forma plena. Plena no sentido, inclusive, da garantia da preservação ambiental, né? A gente vive uma crise climática e ambiental em que não há plano B para o planeta, então é pauta nossa a gente cuidar do meio ambiente, né? A ideia de um ecossocialismo, digamos assim. Então é algo que a gente constrói, que a gente pensa em construir, que a gente almeja, e é lógico que a gente precisa organizar para lutar. As dificuldades, elas são muitas, porque praticamente a gente todo ano luta justamente por esse programa mínimo, por conta dos ataques que nós sofremos ao longo do tempo. Mas a gente precisa aprofundar os processos de mobilização, os processos de formação política, porque só a classe trabalhadora vai mudar a sua vida. Então, se a gente quiser construir um mundo novo, que é um mundo que supere o capitalismo, que a gente entende que é uma sociedade socialista, a gente precisa construir coletivamente com o conjunto da classe trabalhadora. E daí a importância da formação política, da mobilização, do trabalho de base, da unidade, né? A gente, enquanto central, a intersindical, ela é uma central anticapitalista, né? Ela é uma central que tem no seu programa a autonomia e a independência em relação aos governos e aos patrões, né? Ela é uma central classista, ela é uma central que se coloca como potente e combativa em relação à exploração e à defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora. Não sei se eu consegui te responder, mas eu tentei. Tá? Eu acho que você nos deu um bom caminho, inclusive, para a gente poder fazer uma interseccionalidade aqui sobre o quê? Sobre a atuação profissional da Naíma, né? Quando ela foi para a faculdade e fez serviço social, ela foi brindada, talvez, né? Com muita informação a respeito de um documento muito importante para a sociedade brasileira, que é justamente a Constituição de 1988, que nos ajuda a ter um horizonte utópico, no sentido de ter uma sociedade menos desigual, tendendo a uma sociedade que busque uma igualdade, né, entre os seres humanos que aqui vivem, no Brasil. E eu queria trazer, então, aqui para o nosso debate, né, Naíma, essa sua representação de classe, né? O que significa ser uma dirigente de um sindicato como é o SASEC? Assim, né? Olhando, enquanto diretora, né, do SASEC e mesmo como assistente social,
nós trabalhamos, né? O assistente social, ele trabalha com as múltiplas expressões da questão social. E o que seria isso? A questão social, ela é compreendida como um conjunto, né, de fatores que são oriundos dessa sociedade desigual, dessa sociedade capitalista, onde o trabalhador, ele produz a riqueza, né, ele vive da força de trabalho, você vende a sua força de trabalho, né, para o seu empregador, mas muitas vezes você não tem acesso sequer ao que você produz, né, o que é produzido, né, socialmente. Você contribui para o aumento dessa riqueza, mas você não tem sequer o acesso a uma moradia digna, à alimentação, né, à dignidade mesmo alimentar, ao lazer, né? Então, assim, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence, né? Então, assim, se a gente enquanto assistente social, o nosso horizonte que, digamos assim, é o ideal, mas o nosso horizonte seria a construção de uma nova sociabilidade, mas que não fosse a capitalista. Porque enquanto nós estivermos nessa sociedade capitalista, nós vamos estar lutando pelos direitos na sociedade, mas não tem como haver o fim da exploração, o fim da desigualdade nessa sociedade. Então, seria como o Augusto falou, nesse modelo, né, societário, a construção de uma nova sociabilidade. Então, isso seria através da organização realmente da classe trabalhadora e de um DVC, né, de uma ideologia que seria a construção exatamente de uma sociedade onde não houvesse essa desigualdade, essa exploração. Hoje, enquanto entidades sindicais, nós estamos trabalhando, muitas vezes, para garantir o direito, né, desses trabalhadores a ter um salário digno, a ter um reajuste salarial, a ter condições de trabalho, condições éticas e técnicas do exercício profissional do serviço, né, social, até emprego, porque muitas vezes nós temos assistentes sociais e vários outros que você, hoje em dia, não é mais garantido você ter uma formação acadêmica, você ter um emprego, né? Muitas vezes você tem uma formação acadêmica e permanece desempregado porque existe a lei da oferta e da procura. Então, é você ter direito a ter um salário digno, condições de trabalho, mas não só. Porque se a gente ficar só nesse âmbito do básico, né, você não vai conseguir superar essa sociedade. Então, nós trabalhamos muito nessa questão do direito, de você perceber, mas assim, como você muitas vezes organizar a classe trabalhadora, e aí vem, os programas emergenciais, por exemplo, no serviço social, você garantir uma cesta básica a um trabalhador ou a um usuário. É importante, porque se ele não tem minimamente como se alimentar, como que ele vai pensar em se reunir, em participação política, se ele não tem nem garantido o seu direito a alimentar? Então, é uma discussão bastante ampla que nós passaremos daqui alguns meses, né, discutindo. Alguns programas. Então, a gente está chegando aqui na reta final, mas eu não queria deixar de perguntar para vocês dois, né? Porque a gente tem uma tese unificada do Congresso, provavelmente vocês já se apropriaram de boa parte daquilo que está colocado aqui, e seria impossível a gente, ao longo do programa, né, destrinchar todo esse caderno de teses, que é um caderno bastante volumoso, primoroso, né, e nos traz muitas reflexões aqui a tese. Importantes. O Augusto está ali com as 24 páginas da tese. Mas eu queria colocar aqui para a gente poder, inclusive, falar, né, sobre a importância de ter uma central sindical que olhe, né, para o conjunto da classe trabalhadora e veja como é importante a gente ter um governo que, por exemplo, né, nos coloca a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e uma redução do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.300. Isso significa uma conquista. Sim. E você colocar essas pessoas, por exemplo, né, um pouco mais de
recursos para que elas gastem de uma outra maneira, né? Às vezes se apropria de cultura, às vezes se apropria de mais alimentação, enfim. Sim. Como é isso e que isso também vai ser debatido no escopo do Congresso da Intersindical. Pronto, vamos lá. Bom, são muitas questões, assim. Eu vou colocar algo que eu acho bem importante nesse congresso, que a gente tem uma tese unificada, né? A Intersindical, ela é formada por algumas forças, né? E aí a gente verifica a capacidade que a gente tem de conseguir conversar com essas forças e construir sínteses e consensos. Porque a gente sabe do desafio que a gente está enfrentando. Então, é muito massa que a gente consiga enfrentar esses desafios de forma unificada, né? Solidária e unificada, né? Então, assim, o Congresso ele não vai ter disputa de teses, ele vai ter uma tese unificada, ou seja, que foi todo um trabalho de discussão para se chegar nesse preliminar. Preliminar, antes do pré-congresso, né? Que não é um processo fácil, porque a gente sabe que é natural as divergências, né? Mas é muito massa, de forma dialética, a gente construir as sínteses para apresentar para a classe trabalhadora, junto com a classe trabalhadora, os desafios que a gente tem que enfrentar. E isso é um exercício socialista, né? Isso, exatamente. E aí a gente tem, como o Márcio colocou, a gente tem tarefas, né? Então, hoje é central, nesse momento, a gente lutar contra o imperialismo. Né? A gente condenar o que vem acontecendo no mundo. A gente não está fazendo aqui a defesa... digamos assim, a gente pode ter divergências em relação a atuações e modelos de governos, mas não dá o direito de uma potência imperialista estar intervindo onde bem quer entende. Tá? Desrespeitando, inclusive, a autodeterminação dos povos. Né? A população local tem que resolver os seus problemas, tem que estar lá, né, reivindicando e tal. Né? É um exercício, né? Então não dá o direito de intervir. E aí a gente sabe que o que está por trás disso não tem nada a ver com defesa da democracia, né? O que está por trás disso é o interesse econômico, né? O petróleo, as terras raras, o lítio, a produção bélica, né? Enfim, você destruir o que seria o multilateralismo e o direito internacional, né? É tudo isso que está em jogo. Não tem nada a ver com você levar a democracia para um determinado país ou uma determinada população, né? Então, a gente defende a soberania, a autodeterminação dos povos, a luta contra o imperialismo. Isso é central no nosso Congresso. No nosso Congresso, o Congresso que eu digo, Congresso da Intersindical, né? Pareceu que eu estava falando do Congresso Nacional Brasileiro, o 4º Congresso da Intersindical. Então, isso é um tema central. A gente precisa também defender a todo custo a democracia brasileira. Tá? Se a gente tem dificuldade de lutar no que seria um modelo democrático, imagine com a ascensão novamente da extrema-direita e aí mais fortalecida, como ficaria a nossa situação. Tá? Então a gente precisa a todo custo defender a democracia brasileira, combater o fascismo, combater o golpismo. Tá? Então isso é muito central. E defender a todo custo os direitos e a pauta da classe trabalhadora. E aí eu vou pegar um exemplo. Hoje o STF, ele tem exercido uma função muito importante na garantia da democracia brasileira. Mas peca muito quando a gente fala dos direitos trabalhistas. Sim. Peca muito, ou seja, há um alinhamento do STF hoje com a pauta liberal, realmente, com a pejotização, com a terceirização a todo custo, com as diversas modalidades de trabalho que precarizam as relações de trabalho no Brasil. Né? Então, assim, olha a contradição como é. A gente reconhece o trabalho em defesa da democracia contra as tentativas de golpe, mas precisa se criticar e condenar esse alinhamento com
com a pauta conservadora em relação às questões econômicas e dos direitos dos trabalhadores, né? Então, assim, também esse congresso vai tratar da defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos e daqueles trabalhadores sem direito. Tá? É muito central a defesa daquilo que é mais, como a Nailma falou, dos direitos sociais. Né? Direitos sociais, porque para essa parcela da população é negado os direitos sociais, a negação de direitos, de ter a creche, né? Principalmente para as mulheres que precisam trabalhar, de ter o emprego, de ter o posto de saúde, o hospital de qualidade, né? De ter a renda. Enfim, então a gente precisa também fazer a defesa intransigente, criar sínteses e defender a pauta da classe trabalhadora brasileira, seja servidores públicos, sejam esses trabalhadores sem direito, sejam as mulheres, sejam o que é a base da classe trabalhadora no Brasil, que é bem diversa, né? Mas que é bem precarizada também no cotidiano. É isso. Nailma? Assim, né, o Congresso da Intersindical, ele vem, né, justamente defender essa autodeterminação, a soberania realmente nacional, a soberania dos povos, né, que realmente tenham garantidas, né, os trabalhadores também, que seriam outra pauta, tenham garantidos a questão da defesa e dos direitos sociais, né, que esses trabalhadores eles tenham o acesso, né, ao emprego de qualidade, às condições de trabalho, às condições sequer de estar trabalhando, porque no último congresso que nós estávamos, nós temos muitos trabalhadores plataformizados e trabalhadores que não têm, né, movimento dos trabalhadores sem direitos, que muitas vezes não têm acesso a um banheiro, né, você pensar não ter acesso ao banheiro, né, era uma das demandas, ou beber água, né? Então, assim, algo bem básico, né? Bem preliminar e que muitas vezes para eles é uma conquista ter o acesso a um banheiro, o acesso a isso são condições mínimas, né, de trabalho. Então, mínimo de dignidade. Mínimo, né? de dignidade para esse trabalhador e trabalhadora. E aí também eu queria pontuar que logo no início nós vamos ter o encontro de mulheres, né, muito importante, porque hoje nós temos cada vez mais crescente o feminicídio, né, o machismo, a questão da apropriação das mulheres como objeto, né, de que a gente não pode ter, né, determinar a nossa vida, né, o domínio do nosso próprio corpo. Então é muito importante que seja discutido, e o Congresso vai iniciar com o encontro de mulheres, né? Pelo fim também, e sexta-feira à noite, da violência contra a mulher, do feminicídio. E aí, assim, discutir que o feminicídio, ele tem uma causa, ele tem uma origem, que é exatamente esse machismo, esse patriarcado, essa apropriação da mulher como a coisificação, né, do corpo das mulheres. Então, é muito importante que seja discutido, e também nós, enquanto entidades sindicais, eu do SASEC, Augusto, Eriston do Sindiforte, todo o conjunto dos diretores do Sindiforte, de todas as demais entidades sindicais, nós temos sempre lutado a favor dos direitos dessa classe trabalhadora, né? Pela unidade dos sindicatos, pela unidade dessa luta coletiva, porque assim, só vamos ter conquistas e avanço na pauta da classe trabalhadora quando a classe trabalhadora ela tiver unidade, ela unir-se em torno de um objetivo comum, que são direitos, né, democracia, melhores condições de trabalho. Então, seria mais ou menos, entre várias outras questões, como também a gente vem discutindo o fim da escala 6x1, né, e várias outras demandas da classe trabalhadora, porque o trabalhador, ele sendo explorado direto, trabalhando, muitas vezes não tem acesso a um lazer, e aí ele adoece, né, a questão do aumento dos transtornos mentais, das doenças
relacionadas ao trabalho. Então, muito importante também a defesa do fim da escala 6x1 e entre tantas outras pautas que nós lutamos, né? Eu, o companheiro Augusto, Eriston, o pessoal do Sindiforte, da Intersindical, nós estamos nessa luta conjunta. A Nailma coloca algo aqui, algo bem central, mas, né, para a gente dialogar aqui mais um pouquinho, né? A defesa do serviço público. Né? A gente falou de entidades que o SASEC já tem uma base que não é só de servidores públicos, também tem de servidores CLT terceirizados, né, e tal. O Sindiforte, no caso, basicamente são servidores públicos. E defender o serviço público é defender a classe trabalhadora como um todo, que precisa do Sistema Único de Saúde, que precisa da assistência social, que precisa da creche, que precisa da segurança pública, que precisa da escola, que precisa dos direitos sociais. Então, é defender o serviço público. Então, não dá para a gente ter um processo, um projeto privatista que privatize e precarize tudo, né? É muito central essa coisa da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1, porque a classe trabalhadora também ela precisa ter algum tempo, né, para estar com os filhos, para estar com a família, para se formar, para algum lazer. E as mulheres, principalmente, porque as mulheres são aquelas que praticamente têm jornadas triplas, né? E tal, né? Então, assim, é também uma pauta muito central das mulheres trabalhadoras, né? E aquelas mulheres, inclusive, da periferia, que muitas vezes ficam com a tarefa de cuidar dos filhos quando são abandonadas pelos maridos. É bem comum as mulheres periféricas terem essa realidade. Então, assim, é muito central o fim da escala 6x1, assim como a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Então, são agendas que são históricas nossas, inclusive, né? Não é de agora. E é muito importante num congresso como esse, no momento em que a gente vive, a gente discutir sobre esses pontos, tirar resoluções sobre eles e unificar as lutas sobre ele. A gente conseguiu um avanço importante de forma unificada, que foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e mais uma redução para quem ganha até R$7.500, né? Isso favorece 7.300. Isso favorece em torno de 26 milhões de brasileiros e brasileiras. E é uma forma de se reduzir desigualdade social. É uma forma central de se reduzir desigualdade social no Brasil. E nós conseguimos, a partir da luta histórica do sindicato, dos movimentos sociais, né, do plebiscito popular que a gente teve no ano passado, que foi organizado de forma nacional. Enfim, é lógico que a gente tem um governo que olha para essas pautas, né, que a gente consegue ter avanços em relação a elas, mas é muito central a unidade, a luta e os enfrentamentos à organização, as manifestações, para a gente conseguir avançar em pautas que parecem tão básicas e tão centrais para a gente, né? Enfim, é isso. Eu queria agradecer a Nailma, não sei se você vai fechar, agradecer a você, agradecer a equipe do Sind Mais Forte e principalmente agradecer os servidores, as servidoras e todos aqueles e aquelas da classe trabalhadora que estão nos vendo e colocando que esse programa é para cada um e cada uma, tá? Isso, obrigado. Eu agradeço. Obrigadão, Nailma. Muito importante a gente fazer um episódio para falar sobre esse congresso, porque essa luta, né, que está sendo travada, né, e essa organização, né, pré-congresso, que conseguiu construir uma tese, né, cheio de propostas para transformar o Brasil mesmo num lugar melhor. E é muito importante para vocês que são filiados aqui ao Sindiforte, e vocês que não são filiados, que se filiam ao Sindiforte, porque com entidades sindicais capazes de fazer a luta, é que a gente vai fazer uma transformação social. E eu acho que a Intersindical é um bom exemplo disso, quando, ao invés de reunir apenas entidades sindicais, reúne também os trabalhadores que estão organizados em associações, trabalhadores que estão organizados em espaços físicos, né, as associações de moradores,
e eu acho que é uma proposta muito interessante, principalmente para um Brasil que vem sendo desconstruído a partir de uma mídia que tenta vender o capitalismo como a grande solução para tudo, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, agradeço ao Augusto Monteiro por vir aqui falar com profundidade sobre o Congresso da Intersindical, e a Nailma, que está aqui também nos ajudando a entender melhor o que é esse Congresso. Obrigado a todas e a todos. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos para apresentar para vocês o Sind Mais Cultura. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. Oi pessoal, estamos aqui de volta do intervalo e no quadro Sind Mais Cultura hoje vamos conhecer um dos mais lindos espetáculos da natureza aqui em Fortaleza, que completa 300 anos em abril, a capital dos cearenses, né? E a gente vai conhecer a Ponte Metálica. Quem vai mostrar para a gente é a Aldamira e a Silene. Vamos lá? Oi, eu sou Aldamira Silva. Eu sou Silene Medeiros. Hoje estamos aqui na Ponte dos Ingleses. Vem com a gente. Um cartão postal de Fortaleza. É assim que pode ser descrito o inesquecível pôr do sol na Ponte dos Ingleses, ou Ponte Metálica, na Praia de Iracema, pertinho do Poço da Draga. O espetáculo é natural, não tem custo algum e para vê-lo basta estar no espaço que recebeu recentemente uma reforma. Lá as pessoas podem assistir o céu se transformar num mosaico de tons dourados, alaranjados e rosados, refletindo as deliciosas águas quentes do Oceano Atlântico, descrito como um ritual de beleza da cidade. O cenário apresenta a luz do sol poente, que ilumina a estrutura histórica da ponte, criando um contraste com os mares e as silhuetas da cidade. E a atmosfera é de um momento de contemplação. O tempo desacelera ao som das ondas, vozes das pessoas deslumbradas pela beleza cênica. Embora em qualquer mês do ano o pôr do sol naquele espaço seja diferenciado e belo, o melhor período é a alta estação, de junho a agosto, solstício de inverno no hemisfério sul, quando o dourado ganha ainda mais intensidade e brilho. E o momento é mágico, num ambiente que une beleza natural com a vibração de um local especial, tornando-se para muitos o melhor lugar de Fortaleza para encerrar o dia. A Ponte dos Ingleses é um ponto clássico na Praia de Iracema e um local essencial no roteiro de quem visita a capital cearense. E aí, gostaram? As imagens são lindas. Eu recomendo que vocês vão lá conhecer esse encanto que é a Ponte Metálica, a Ponte dos Ingleses, um marco no turismo de Fortaleza.
A gente volta daqui a 15 dias para mostrar um pouco mais da cidade e falar sobre política. Um abraço e até lá! Você assistiu e ouviu Sindi Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.